Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Bragantino e Santos. O Santos venceu por 2-0, mas antes de começar falando dos melhores momentos, a gente tem que começar falando do primeiro tempo, né? Que primeiro tempo horrível, e não é nem só pelo futebol apresentado que eu tô falando, e sim pela arbitragem, né? Gente, o que o juiz fez ontem na partida contra o Santos foi ridículo, foi vexaminoso, todas as palavras possíveis que vocês imaginarem. Por quê? No primeiro tempo a gente teve ali pelo menos 2 jogadores do Bragantino que poderiam ter sido tranquilamente expulsos e não foram. Então, assim, fica aí o questionamento, né? Onde estava o VAR que não viu aqueles 2 lances para cartão vermelho direto, né? Esse mesmo VAR que anulou nosso pênalti no final da partida, onde estava ele? Fica aí o meu questionamento, né? Porque a gente teve o lance em cima do Bauerman, onde o cara ali solou, né, a canela dele. Depois o lance em cima do Marcos Leonardo. Um lance, assim, bem tenso, ele saiu chorando de campo, não conseguiu voltar, tava sentindo muita dor, foi pro vestiário sentindo muita dor. Então, assim, onde estava o VAR que não conseguiu ver que esses 2 lances eram para vermelho direto, sem nenhum argumento tentando provar o contrário disso. Mas não, os 2 jogadores permaneceram em campo. Inclusive, teve um lance que o jogador já estava amarelado, acho que foi o zagueiro deles, já estava amarelado, e depois ele poderia ter levado o segundo amarelo, não levou o segundo amarelo, o juiz deixou passar batido, porque ele claramente impediu o nosso ataque, né? Então era pro segundo amarelo, mas o juiz não deu. Então, assim, o primeiro tempo foi isso, foi o Bragantino batendo, e o juiz deixando, o juiz não aplicando a punição devida, né, às faltas que o Bragantino fazia, e o Bragantino seguiu batendo, gente. Foi assim até o final do jogo. No segundo tempo também o Bragantino bateu e continua desse jeito. Mas no segundo tempo a gente conseguiu melhorar um pouquinho o quesito futebol. A gente conseguiu apresentar um pouco mais de futebol. E foi no segundo tempo que saiu os 2 gols do Santos, né? Mas antes de falar dos gols do Santos, ainda no primeiro tempo, a gente acabou perdendo o Bauerman para a próxima partida contra o Corinthians. A gente tinha um monte de jogadores pendurados, né? Eu até achei que o juiz ontem sairia distribuindo cartão para vários jogadores do Santos, porque, enfim, a gente tem uma porrada de jogador pendurado. O próximo jogo é clássico contra o Corinthians, né? Então, assim, eu achei que a gente perderia mais jogadores do que a gente acabou perdendo. A gente só não vai ter o Bauerman na próxima partida. E, claro, o Marcos Leonardo, vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Eu espero que não seja nada grave. Mas, enfim, o Bauerman, muito menos, acabou levando tomando um cartão amarelo ali. E jogadores do Bragantino batiam, e às vezes nem cartão levava, nem falta o juiz dava. Então, assim, qual é a coerência? A coerência é não ter coerência? Fica aí o nosso questionamento, principalmente o meu questionamento, porque fazia tempo que eu não falava de arbitragem aqui nesse canal. E olha que a gente ganhou ontem, e eu estou aqui reclamando de arbitragem. Imagina se a gente tivesse perdido. Inclusive, a minha fala ontem, quando anularam o pênalti do Santos no final da partida, foi: ainda bem que está 2-0. Vou relevar, vou deixar passar. Porque, né? Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do segundo tempo, onde o Santos fez os 2 gols, venceu a partida. Camacho e Ângelo marcando, balançando as redes. O primeiro gol começou ali na roubada de bola do Lucas Barbosa. O Camacho conduziu, passou pro Lucas Braga e o próprio Camacho se posicionou para receber a bola de novo e finalizar pro gol. Marcou o gol. O Camacho foi bem no jogo de ontem, né? E o segundo gol foi do Ângelo, que depois de um lançamento espetacular do Madison, que entrou no final do primeiro tempo, no lugar do Nathan, né? Uma substituição que, no primeiro momento, eu fiquei assim: pra quê, né? Pra quê? Mas, enfim, o Orlando optou por isso e o Madison até que acabou entrando bem, deu esse lançamento no segundo tempo pro Ângelo, que fez o que tinha que fazer, foi pra cima, driblou e bateu pro gol. Lance perfeito do Ângelo. Um outro jogador também para se destacar, que acabou entrando no segundo tempo e nem jogou tanto assim, mas assim fez uma diferença absurda, foi o Sandri. Gente, o Sandri nos lançamentos, nas inversões, nos passes em profundidade, em questão de minutos, assim, ele fez um estrago, entendeu? Fez o estrago.
Gente, o que o Sandri joga, assim, estando 100% é brincadeira. Sério. Eu sempre defendi o Ângelo, né? Eu vivia falando do Ângelo aí, que o Ângelo merecia mais chance quando ele não estava sendo mais, não estava entrando mais no time. Até falei que ele, depois que ele tinha se lesionado lá, ele não voltou jogando no mesmo nível. Mas o Sandri, ele tem um passe, assim, irretocável. Irretocável. E quando ele tá 100%, ninguém pode. Ele é um dos melhores volantes, assim, disparados, na minha opinião. Porque ele tem um passe, ele tem uma visão de jogo, então ele acaba saindo da posição dele pra fazer até algo mais. Sem falar que na marcação também o cara destrói. Então, assim, o Sandri ontem, pra mim, em poucos minutos ele mostrou porque veste a camisa do Santos. Simplesmente isso. Fora que ele bateu o pênalti que acabou sendo anulado, foi um lance, assim, engraçado, né? Enfim, apesar do juiz ter anulado o nosso pênalti, ele foi no VAR, o VAR funcionou, né? Nessa ocasião, contra o Santos, o VAR funciona. A nosso favor, no primeiro tempo, ele não funcionou, não existia VAR. Mas, enfim, o VAR acabou anulando. Mas a hora que o juiz apita e faz o sinal que vai ver no VAR, o Sandri acha que ele é pra ele bater o pênalti. Então, ele cobra o pênalti e o pior é que o goleiro defende. Ele defende, não. O goleiro parte pra defesa, né? Aí o Sandri acaba acertando o gol e sai pra comemoração. Os Anossério Camacho foram comemorar com ele e o juiz indo lá pro outro lado. Ai, gente, foi muito engraçado. Mas, enfim, Sandri marcou gol ontem, tá? Não foi contabilizado, mas ele marcou gol ontem. Mas continuando, né, vamos falar de um outro jogador que fez uma boa partida, mas em alguns momentos acabou que deu um susto no torcedor, que foi o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, no primeiro tempo, quando o Bauerman toma o cartão, ele toma o cartão, se não me engano, acho que é esse mesmo lance, né? Porque é o Bauerman que vai cobrir ele. O Luiz Felipe, ele vai pro combate, é driblado e o Bauerman tem que cobrir ele, né? Porque ele fica pra trás. Daí o Bauerman acaba fazendo a falta e leva o cartão amarelo. Então, assim, eu acho que esse foi o único deslize dele no jogo, né? Essa driblada que acabou fazendo que o Bauerman precisasse fazer a falta, né? Mas, enfim, foi o único deslize no jogo. De modo geral, eu acho que o Luiz Felipe foi muito bem na partida. E teve um lance no segundo tempo, um lance que, assim, é uma prova de como o Luiz Felipe tem evoluído no Santos, mesmo que a gente não consiga enxergar muitas vezes nos jogos, porque o Santos às vezes joga muito mal coletivamente, mas no segundo tempo teve um lance em que ele escorrega e o atacante do Bragantino tá muito próximo a ele. E ele consegue se recuperar no lance, ou seja, usando a velocidade. E eu lembro que a gente criticava muito isso nos zagueiros do Santos, principalmente no Luiz Felipe, há um tempo, falando que eles não tinham velocidade para recompor a marcação. E o Luiz Felipe vem mostrando que, pelo menos nesse lance em específico, que ele precisou mostrar ser mais rápido do que o atacante adversário, ele conseguiu recompor a marcação e tirar a bola tranquilamente. Então acho que o Luiz Felipe fez uma boa partida ontem também. Felipe Jonathan foi um outro destaque também, foi muito bem. O Ângelo dispensa comentário, já falei do gol dele, falei de todas as formas. O único problema do Ângelo, eu acho que continua sendo a tomada de decisão. No quesito do gol, ele fez o gol perfeito, melhor decisão possível que ele tomou, até porque ele estava sozinho na jogada. Era ele e ele. Os outros estavam chegando, mas só chegaram a hora que a bola já estava no gol. Então não tinha muito. Ou ele esperava a marcação do Bragantino se recompor enquanto chegava mais jogadores do Santos, ou ele resolvia sozinho, foi o que ele fez. Mas em alguns momentos, o Ângelo ele pode, como eu já disse em alguns vídeos aqui no canal, pensar coletivamente. A gente tem que pensar também que o Ângelo é um jogador de 17 anos. E isso vai ser moldado com o tempo, né? E tem tempo ainda para ele moldar essa tomada de decisão dele. Eu sei que ele vai conseguir fazer isso, porque ele é um jogador, assim, excelente. Falando de nível técnico, ele é um jogador muito bom. Agora precisa resolver mesmo essa questão de leitura de jogo. Qual a melhor decisão a tomar? Vamos falar da tabela rapidinho antes de eu finalizar esse vídeo, porque olha, o Santos tá em 11º com 41 pontos e o oitavo tem 45 pontos, ou seja, o oitavo já vai pra Libertadores, pra Libertadores, né? Porque, enfim, os finalistas da Libertadores e da Copa do Brasil estão sempre aqui acima, que no caso é Atlético Paranaense e Flamengo na Libertadores, Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Então, assim, eles vão para Libertadores de qualquer jeito, um desses 3 times, né? Porque o Flamengo tá nas 2 finais. E o oitavo lugar também vai para Libertadores. Ou seja, dá para sonhar, gente.
a gente tá mais próximo da parte de cima ali, dos 45 pontos do 8º lugar, do que da parte de baixo. Então a gente pode sim começar a querer sonhar com vaga na Libertadores, né? Eu falava em alguns vídeos que a preocupação era o rebaixamento, era a parte de baixo da tabela, era o Z4. Agora eu tenho que ser justa aqui com o Santos pra começar a pensar na parte de cima ali, na parte da pré-Libertadores. Quem sabe a gente não consegue beliscar uma vaguinha, né? Tô com saudade de jogar uma Libertadores. Quem sabe o Santos não dá esse presente pra gente no final do ano, né? Mas é isso, gente. Mas não basta só ir pra Libertadores. A gente tem que montar time pro ano que vem, ou pelo menos reforçar o nosso elenco. E pelas entrevistas do Rueda, não é bem isso que vai acontecer, né? Mas enfim, vou deixar pra pensar no ano que vem, no final do ano. Ou lá pra janeiro. Por enquanto, a meta é classificar pra Libertadores e lá na frente a gente vê o que vira. Bom, gente, antes de finalizar esse vídeo, vamos falar então do sócio rei. Porque se tem vitória do Santos, eu vou falar de sócio rei bem felizinha aqui pra vocês, né? Gente, seguinte, se você ainda não é sócio torcedor ou sócia torcedora do Santos, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder se associar. Lembrando que o sócio rei tem benefícios e vantagens exclusivas, como, por exemplo, prioridade e desconto na compra dos ingressos. Então, eu sou sócia torcedora e eu vou deixar o link aqui para você poder se associar também. Venha fazer parte do reino, venha fazer o Santos cada vez mais forte. E com esse recado para você se associar, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, qual foi o destaque da partida na opinião de vocês. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!